Sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar o módulo 1 com o primeiro vídeo, que é um vídeo sobre revisão dos conceitos básicos de onda. E aí a gente começa com a definição, né? A propagação de energia em uma região do espaço através de uma perturbação é uma onda, né? Então aqui eu tenho uma corda, posso imaginar dessa forma, se eu perturbar essa corda, balançando ela para cima e para baixo, eu tenho a produção de uma onda. E aqui eu estou pensando na segunda imagem, na superfície d'água que foi perturbada, né? Pode ser com um ponto que está oscilando para cima e para baixo, e eu estou gerando ondas na superfície d'água. É importante observar que onda não transporta matéria, ela transmite energia. Então, se eu tivesse uma folhinha na superfície d'água, essa folhinha não poderia se movimentar da origem da onda para a parte final da figura, né? Ela teria que só oscilar, subir e descer, né? Ganhando energia cinética, mas não sendo arrastada pela onda, tá? Quanto à classificação das ondas, eu posso classificar quanto ao meio de propagação e quanto ao modo de vibração. Então, quanto ao meio de propagação, nós temos as ondas mecânicas, são aquelas que precisam de meio material para se propagar, e as ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio material para se propagar. E aqui nós temos alguns exemplos de ondas mecânicas, né? Então, aqui a onda na superfície da água, né? Ela precisa da matéria água para se propagar, a onda numa corda. Aqui nós temos o som, que é o grande exemplo de onda eletromagnética, né? Então, uma onda sonora só consegue ser captada pelo ouvido humano porque tem ar, que é um meio material, né? E aqui nós temos um exemplo de uma onda que foi até construída no nosso experimento lá no laboratório, né? Nós temos ondas sendo formadas por alguns anteparozinhos aqui de madeira, alguns palitinhos de madeira, e aí eu posso fazer essa superfície vibrar, eu posso perturbar essa superfície com a minha mão, fazendo a minha mão oscilar, e aí eu faço essa perturbação se propagar ao longo desse material, né? Bom, quais são os exemplos de ondas eletromagnéticas, né? Para isso, a gente tem um espectro eletromagnético. Um grande exemplo de onda eletromagnética é a luz visível. A luz visível está na faixa de frequência de 4,3 às 10 a 14 Hz, que é a menor frequência, que é a frequência da luz vermelha, e vai para a maior frequência, que é 7,5 vezes 10 a 14 Hz, que é a violeta. E nós temos uma gama imensa de ondas eletromagnéticas aqui. Acima da faixa do violeta, nós temos o ultravioleta, o raio-x, o raio gama. E com frequências abaixo da cor vermelha, nós temos abaixo do vermelho, que é a radiação infravermelho, radiação de micro-ondas, de TV, de FM, de rádio e assim por diante. Aqui na figura abaixo, nós temos vários exemplos de raios cósmicos, raios gamas, raio-x, ultravioleta, luz visível, e essa figura está caminhando no sentido em que a frequência vai diminuindo, né? Da alta frequência para baixa frequência. Quanto ao modo de vibração, nós temos em relação à direção de propagação da onda. Nós vamos ter uma onda longitudinal. O que significa, né? A direção de propagação é paralela à direção de vibração do pulso. E a onda transversal, a direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração do pulso. Aqui, pessoal, tem um vídeo muito bom da Univesp, que eu estou postando, de 2 minutos e 27 segundos, feito no laboratório da USP, em que vocês conseguem visualizar muito bem essas ondas, né? A gente também trouxe aqui uma pequena simulação, né? Aqui nós temos zonas de compressão e rarefação. Então, a onda está caminhando da esquerda para a direita e o pulso também está vibrando da esquerda para a direita. Então, a direção que a onda caminha é a mesma direção com que o pulso vibra. Olha aqui, então, direção de propagação está com a setinha vermelha e a direção de rarefação e compressão, que é a direção de vibração, também tá horizontal, né? É assim que o som se comporta, né? Se eu tenho uma fonte sonora, como é que essa onda longitudinal ela se propaga até nossos ouvidos? Por regiões de compressão e rarefação, né? Das partículas de ar, por exemplo, né? Essa outra simulação dá uma ideia muito boa disso, né? Então, eu tenho a direção de propagação na última figura,
junto com a direção de vibração. Uma onda transversal já é diferente, né? A gente tem aqui a direção de vibração para cima e para baixo e a direção de propagação da direita para a esquerda. Então, na onda transversal, essas direções são diferentes. Se a gente observar a luz nada mais é do que um campo elétrico, um campo magnético caminhando no espaço, né? A direção desse eixo que está apontando ao longo desses dois planos é a direção de propagação da onda. E tanto a vibração do campo elétrico, representado pelo plano vermelho, e o campo magnético, representado pelo plano azul, esses dois planos são perpendiculares ao eixo aonde se dá a direção de propagação da onda de luz. Tá bom? Bom, quais são as dimensões que a onda pode se propagar? Ela pode se propagar de forma unidimensional, como numa corda, bidimensional, como na superfície da água, né? É importante observar nessa segunda figura que essas linhas concêntricas, esses círculos concêntricos, eles vão representar frentes de onda ou superfícies de onda. A distância entre uma superfície de onda e uma outra superfície de onda, isso a gente chama de lambda, de comprimento de onda também, tá? E pode ser tridimensional, no caso da luz, né? A luz se propaga para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás. O som é a mesma coisa. Então, tanto a luz como o som são exemplos de ondas tridimensionais, né? Bom, quais são os elementos de uma onda? Isso nós vimos exaustivamente nas aulas, né? O ponto de oscilação máxima, né? O ponto mais alto nós chamamos de crista, o ponto mais baixo de vale, a amplitude seria a distância dessa linha tracejada até o ponto mais alto ou da linha tracejada até o ponto mais baixo, né? Nessa outra imagem também, eu tenho C1 e C2 como sendo as cristas, V1 e V2 como sendo os vales e N, esse ponto que ficaria na região intermediária, né, de não vibração, eu poderia dizer dessa forma, se a corda tivesse esticada, seria o nó, né? Lambda é definido como a distância de crista a crista ou de vale a vale, e o lambda é chamado comprimento de onda, é a distância de um ponto a outro da onda antes que ela comece a se repetir. E amplitude, como está especificada na figura, é do ponto mais alto até o ponto onde não haveria vibração, se a corda, por exemplo, tivesse esticada, tá? Qual que é a equação da velocidade de propagação de uma onda, né? Para isso, são dois conceitos muito importantes que nós vamos usar o tempo inteiro. O que é período, né? Período é o tempo que demora para que a onda seja criada, ou seja, para que o lambda seja criado. Eu posso falar que é o período de repetição daquele ponto da onda. Então, se eu tiver a figura original de crista a crista, o tempo de uma crista à próxima crista, esse tempo de repetição eu chamo de período. E a frequência é o inverso do período. Eu quero saber em 1 segundo quantas oscilações ela conseguiu completar. Então, há uma relação entre período e frequência. O período é 1 sobre frequência, ou frequência é 1 sobre período. Se eu estou no sistema internacional, o tempo, o período é medido em segundos e a frequência é medida em hertz, que é o inverso do segundo, né? Se a gente quer determinar a velocidade de propagação de uma onda, a gente está pensando em ondas harmônicas, né? Aquelas em que o lambda se mantém constante no mesmo intervalo de tempo, então o lambda não aumenta nem diminui. Então a velocidade é a variação de espaço sobre variação de tempo, né? Uma onda harmônica. Se eu pegar um espaço bem definido de crista a crista, essa variação de espaço é o lambda, e o tempo de crista a crista é o período. Por isso é que a velocidade pode ser escrita como lambda sobre t, comprimento de onda sobre período. Mas a gente sabe que 1 sobre t é a frequência, então a velocidade também pode ser escrito como comprimento de onda vezes a frequência. Essa é uma equação muito usada quando se